toda sexta-feira, nós entramos na internet para ver se a democracia resistiu a mais uma semana no Brasil e também para conferir a lista dos mais vendidos. Essa lista expressa não só a tendência da cultura do país, mas também expressa os esforços que os brilhantes profissionais que estão aqui nessa sala reúnem e fazem com o livro. Para isso, para compor essa mesa, eu gostaria de chamar os finalistas da edição anterior do Prêmio Profissionais do Ano. Então, gostaria de convidar para vir aqui ao palco a Corina Campos, gerente nacional de vendas da editora Rocco. Daniela Kfouri, gerente de marketing da HarperCollins Brasil. Heloísa Dal, gerente de marketing da editora Intrínseca. E Marcelo Pelegia, gerente de marketing da editora Autoastral. Para conversar com essa turma de peso, com esses títulos fantásticos, eu gostaria de convidar o pequi mais gostoso de Goiás, ele, o querido editor-chefe do Publish News, Leonardo Neto. Uma salva de palmas para o editor lindo! Eu não gosto de sentar no meio, porque depois fica difícil me cortar das fotos. Difícil não, fica impossível, na verdade. Então, uma das frases que eu mais repeti nos últimos dias, nas últimas semanas, que é o mantra do Prêmio Avena, né? É que é um prêmio que quer dar reconhecimento aos profissionais que estão por trás dos livros, os profissionais de marketing, de vendas que estão por trás dos livros que chegaram nas listas dos mais vendidos. Aqui eu tenho a honra de ter dividindo o palco comigo 4 desses camaradas que têm em comum o fato de terem sido finalistas do prêmio da categoria profissional do ano passado. A Heloísa, que a gente está se conhecendo agora, tudo bem, Heloísa? Ela foi a vencedora do prêmio ano passado e está representando a Intrínseca, a Intrínseca, nesse ano de 2017, emplacou 58 títulos ao longo do ano e leva hoje para casa o troféu de segundo lugar na categoria Infanto Juvenil com Extraordinário. A Daniela Kfouri, que está aqui do meu lado, que além de ser uma colunista do Publish News, ela representa a HarperCollins, que teve 21 títulos, com destaque para o mundo de Larissa Manoela, que vai receber daqui a pouco o troféu de terceiro lugar da lista Infanto Juvenil. A Corina, que é uma das primeiras pessoas que eu conheci nesse mercado, ela representa a Rocco, que teve 20 títulos emplacados ao longo de 2017. E Marcelo Pelegia, da Astral Cultural, que teve 13 títulos na lista. Então a gente está bem acompanhado de pessoas que têm muita experiência aí em ter seus trabalhos reconhecidos pela lista, né? E é por isso que eu queria começar essa conversa perguntando para vocês o que significa, e é uma pergunta meio óbvia, mas eu acho que vale a pena a gente começar com ela, o que significa estar na lista? É um reconhecimento do trabalho de vocês? Como é que vocês celebram isso? Enfim, o que significa estar ali, ter o título que vocês trabalharam ali aparecendo na lista? Luísa, quer começar? Bom, boa noite. Primeiro, obrigada pela oportunidade. Ano passado eu não pude estar aqui, aí agradeço agora, um ano depois. Mas acho que estar na lista significa que está funcionando, Acho que significa que a máquina está funcionando. A gente sempre fala muito isso lá na Intrínseca, que nunca é um departamento ou outro, As coisas têm que funcionar muito em sinergia para entrar na lista de mais vendidos. Por isso que é importante quando um livro entra, é de todo mundo. Então é para todo mundo comemorar, é para todos os departamentos se sentirem envolvidos. E quando não entra também, a culpa é de todo mundo. Então, tá na lista pra gente tá dando certo. O que estamos fazendo está dando certo. Tanto que é um acompanhamento semanal, A gente fica lá, tem as estratégias que duram, Você faz a estratégia para 3 meses, para 6 meses, e tem a estratégia semanal. Toda segunda-feira, toda sexta-feira a gente senta, o que a gente vai fazer agora? Para esse livro, agora. O que está acontecendo na lista nesse momento? Então, de alguns anos para cá, a gente tem a oportunidade, de ter a lista de mais vendidos de uma forma muito mais
verdadeira, né, do que antigamente, que as pessoas só falavam, a gente falava de números e todo mundo falava o seu número e beleza, né, tinha que acreditar. Agora a gente tem números reais. Então é dia a dia, é semana a semana e é livro a livro, né? Contamos livro a livro para entrar na lista e para estar lá bem posicionado. Para a gente é realização, trabalho feito, bem feito. Bom, eu penso em relação à lista o seguinte: a primeira compra, na verdade, acontece com a editorial. Então eles fazem a primeira compra, a primeira crença, divide isso com todos os departamentos e aí começa essa questão do fluxo da distribuição interna, né, em todos os departamentos. Faz todo o trabalho, coloca o livro na rua, com a estratégia, depara na sexta-feira de olhar. Quando o livro está na lista, claro que todo mundo fica muito feliz, é uma motivação interna, a editora ganha prestígio, os profissionais da área ganham prestígio, você ganha visibilidade. Acho que você tem um facilitador de negociar com os livreiros, porque você tem ali X livros na lista, você tem um espaço dedicado dentro das livrarias prestigiado, então isso é muito bom. Mas a gente não pode esquecer também do livro que não entra na lista, porque às vezes você faz absolutamente tudo isso e o livro não acontece. E aí eu vou dizer, o livro não foi vencedor? Ele foi vencedor, porque ele tem o seu papel. Então você faz esse trabalho e tem que olhar assim, porque a lista é uma pequena amostra do mercado, né? A gente lança em média 1.800 títulos mês no mercado editorial. Então você pega 5 categorias que contemplam 20 de cada, e às vezes esse livro naquela semana, naquele mês, ele não aconteceu, mas ele acaba sendo um livro vencedor num período. Então assim, a gente não pode esquecer estes livros que também circulam, às vezes num ranking no 9º, 19º, mas que estão ali, que são importantes ressaltar também que todo livro acaba sendo vencedor. E para o autor nacional, ter um livro na lista, principalmente quando eles são palestrantes ou consultores, isso é um cartão de apresentação muito importante. Então a lista realmente dá norte ao mercado. Obrigada. Eu concordo com as duas. Acho que é um trabalho coletivo, acho que a gente faz isso. Eu tenho muito orgulho de dizer, na HarperCollins, realmente, desde o nascimento do produto, comercial, marketing envolvido, até a finalização. Então, eu acho isso assim, tá todo mundo tocando a mesma música juntos, e aí, quando vem não só a lista do Publish News, quando vem cada lista de cada livraria, porque a gente recebe, né? A gente vai comemorando que entrou, que não entrou. Ah, entrou na Curitiba, entrou na Leitura, Saraiva, não sei o que. A gente vai sabendo, e aí, obviamente, quando entra numa lista geral, né, a gente comemora muito. E tem isso, né, que você estava falando, que eu acho que eu inclusive, tenho uma coluna quase pronta sobre a lista dos menos vendidos. Que é, e assim, tem livros que não aparecem na lista, mas eles acabam sendo, num longo prazo, um grande sucesso para a editora. Tem projetos que a gente faz e também que não aparecem, mas a lista, em termos de mercado, ela é a referência comercial, né, para todas as grandes e pequenas livrarias. As pessoas às vezes pautam, a gente se pauta editorialmente, olha, o fulano fez um livro tal, olha que bacana, talvez o público esteja interessado nisso. Então, a lista pauta em todos os sentidos, né? Eu acho é importante a gente poder ter isso, e como a gente não tinha, né, antes, né, quando começou a ter, a emoção da gente encontrar o livro na lista, ela foi, assim, muito grande, né? Então, o livro na lista é um alívio. Agora é de quinta, né? Que a gente entrava nas sextas, agora André de quinta-feira tá dando conta. O final de semana fica bom ou ruim às vezes também, por isso. Eu concordo com o trabalho coletivo, eu gosto muito do discurso do trabalho coletivo. Desde quando a gente começou a utilizar mais pré-venda, não é tão longe assim, os resultados de pré-venda. E aí a primeira pressão do editorial era, não, mas esse livro pode atrasar. E eu falei, não, mas não pode atrasar. Porque tem a entrega, tem que entregar em todos os lugares, e tem a pré-venda, se é exclusivo, se não é exclusivo. Então eu gosto muito do discurso coletivo. E a lista hoje muito mais abrangente do que há 3 anos atrás nos dá o norte. Então tem a lista nacional, realmente pela Nielsen também a gente consegue se balizar. O cartão de visita dessas pessoas é super importante. O trabalho coletivo, ele realmente dá o sinal da lista. Meu primeiro fumo foi por causa de uma lista. E tinha que estar na lista, e vendeu para estar na lista, entregou separado e não faturou junto. Então também tem as mazelas do mercado que a gente tem que contornar e costurar para atingir o objetivo. Nem que seja só uma única vez que ele tenha tentado ali. Ou não lançar nada em Dia das Mães, né? Fica ruim. Enfim, a gente sofre bastante para costurar isso, mas eu
concordo com as três. Foi o último trabalho coletivo, o discurso do trabalho coletivo me agrada muito dentro desse resultado. Eu queria agora ouvir um pouco de histórias de vocês. Então eu queria perguntar novamente para vocês quatro se vocês se lembram como foi o primeiro livro que entrou na lista na carreira de vocês. Como é que vocês celebraram isso? Se celebraram? Se acharam, sabe? Não fiz nada além da minha obrigação, como diria minha mãe. O primeiro livro na lista, quando eu cheguei na Planeta em 2001, eu trabalhava numa editora jurídica. Jurídico não vai para a lista, né? Então eu trabalhei o Marcel Souto Maior, que era um relançamento do Vida de Chico Xavier. E aí foi um trabalho acho que foi feito a 6, 8, 10 mãos, era uma equipe pequena. E aí a gente fez um trabalho assim, de visitar as grandes livrarias de São Paulo, as lojas, falar do produto com o autor Marcel, um cara super tímido, jornalista, mas muito tímido. Então visitamos as livrarias, falamos do projeto, da nossa crença, encantar aqueles livreiros. E aí quando o livro entrou na lista e entrou assim em segundo lugar, ele ligou e disse: Cora, nós estamos na lista. Eu me senti realmente fazendo parte daquele projeto, porque eu acho que é isso. O autor também pode colaborar, o autor pode ajudar, né, você fazer esse best-seller. Então, foi bacana porque eu participei de um projeto que já tinha lançado, já tinha vendido muito, a gente relançou esse projeto e ele foi para a lista. Então, foi uma celebração muito bacana. E o primeiro a gente não esquece, né? Marcelinho, quer responder? Porque o seu é mais recente que o das meninas, de cá, eu tenho certeza. É um jovem, garoto ele. Bom, eu venho do mercado de publicidade e a gente entendia a novo conceito. Por lá, o primeiro foi um gato de rua chamado Bob. Era um trabalho qualquer dentro dos lançamentos do mês. Depois eu migrei para a editora. E nós lançamos um livro... ele não era bom. Chamava Um Conto O que é um bom livro para você? Ele chamava né? Um Conto do Destino. Tinha umas 700 e tralalá páginas. O deles... O editorial falou: se a gente cortar as 200 primeiro, vale a pena. Aí eu falei: pô, como é que vamos vender? E aí saiu o filme. No Valentine's Day a gente fez o trabalho com a Warner gigante e um volume muito grande, né, para se colocar. E chega na livraria e fala: a gente queria colocar 10 mil. Ela falou: mas quantas páginas? 700 e tantos. Ele falou: pô, quer foder. Não cabe na gôndola. Ponta de gôndola, não cabia. E saiu o filme, e o filme também era horrível. Horrível. E mesmo assim a gente conseguiu vender 12 mil livros e por isso foi a primeira vez que eu entendi que eu não ia pro céu. Porque a gente já conseguiu vender 12 mil livros na lista de algo que a gente não acreditava. E são essas histórias que eu acho que vale a pena da lista do que a gente coloca, que casa com o que a gente comprou ou que o editor acreditou, e é um leilão, né, do quanto vale esse livro, e aí depois a gente tem que consolidar, né, esse espírito do quanto vale esse livro, e tinha sido muito caro. E foi antes de editora e na vida de editora foi assim. E eu acho que essa é uma história muito bacana de casar o cinema, utilizar e tal. Mas ele não era bom, eu não me orgulho. E realmente foi... Você não recomenda também? Nem um pouco. Tá Se bom. Passarem por ele nos saldos... Repete o título aí só pra gente O lembrar. Conto do Destino, foge. Foge. O primeiro eu comprei em Vomit ainda, tipo, falido. Eu tenho dois, eu não sei se foram os primeiros, não sei se foram o primeiro, que desde quando eu entrei na Intrínseca, mas tem dois para mim que são muito especiais. Teve um livro em 2011 que chegou lá na Intrínseca, Jorge, já muito apaixonado pelo livro, falou: ai gente, todo mundo tem que ler isso, não sei o quê, e a gente fala: ai meu Deus, tá bom, vamos ler, vamos todo mundo ler esse. E eu fiquei muito apaixonada pelo livro, que é Um Dia, né, do David Nichols. E aí, um romance, né, de um autor até então desconhecido no Brasil, primeiro livro, e todo mundo leu na editora, todo mundo se encantou muito, e a gente falou: gente, isso aqui precisa acontecer, isso aqui é muito bom, isso precisa acontecer. E a gente foi enchendo o saco de todos os livreiros, de todas as pessoas que trabalhavam em loja, fazendo com que as pessoas lessem, e demorou 1 ano e meio para ele chegar em primeiro lugar. Eu me lembro quando ele entrou em 18º na Veja, e a gente, cara, comemorou horrores que entrou em 18º, e aí semana a semana ele subiu uma posição. E quando chegou em primeiro foi emocionante, né? Parou tudo lá, Intrínseca, a gente comemorou bastante. Esse foi Um Dia, que é um dos meus projetos, um dos meus livros preferidos, ainda mais depois que o autor veio ao Brasil, e ele é sensacional, um lorde. E o outro é O Extraordinário, né? Que virou, na verdade, tudo que ele merecia, né? Tudo que ele merecia com o filme agora no final do ano. E também foi um livro de 2012,
que a gente encheu muito o saco para as pessoas lerem, porque quando o livro é bom, né, Marcelo? Quando o livro é bom, rola. Sem passar vergonha. Não, é bom, assim, é maravilhoso trabalhar com um livro bom, porque você fala, você não tem medo de indicar, né? Você indica, o livro corre, e as pessoas vêm falar com você, esse livro é ótimo, e voltam, e você fica com uma credibilidade maravilhosa, né, para apresentar o próximo. Então, o Extraordinário foi assim, em 2011 a gente lançou, depois trocou a capa, muito parecido com a Copa das Estrelas, né, que o mercado estava muito nessa onda, e deu muito certo. E aí é um presente, no final do ano passado, a gente ter o filme, para todo mundo conhecer o AUG, e continua vendendo muito bem, né, e aí a gente tem até esse prêmio hoje de segundo lugar. Então foram 2 muito especiais lá na Intrínseca para mim. Bem, foi há um tempo atrás também, que é Travessuras da Minamar, do Alfaguara, Mário Vargas Llosa. A gente lançou o selo da Alfaguara no Brasil, aí foi uma campanha super bonita, assim. Tem uma coisa interessante, né, que o mercado ele foi evoluindo, né? Então, certas coisas que a gente foi fazendo ao longo do tempo, elas vão meio que quebrando certos paradigmas e vão... Ou é um movimento junto aos livreiros, é alguma coisa que você fez no ponto de venda. Isso sempre foi dando como se fossem alguns ciclos, assim, e foi ajudando a gente a tornar o livro mais popular, né? Eu lembro, assim, que o Mário Vargas Llosa foi alguma coisa que foi, assim, muito esperada pelos livreiros na época, o selo, a chegada do selo no Brasil, e quando a gente viu aquela febre de várias mulheres lendo, e assim, em cima daquela campanha maravilhosa que a gente fez, muito bacana. E o outro, que é, assim, o meu xodó, é A Sombra do Vento, que é sempre... não canso de contar essa história, porque ele não vendia, ele vendia na Livraria da Vila, e era um livreiro, ele entrava na lista das mais vendidas da Livraria da Vila, a gente foi pesquisar o porquê, era um livreiro que indicava para todo mundo que entrava. Aí, então eu falo, o livreiro ele realmente transforma a coisa. Se ele e é isso que você está falando, né, a paixão, né? A gente lê o livro, a gente gostar, e aquilo, isso veio a partir do editor, chega de todo mundo, né? E você vai reproduzindo aquela paixão, não tem como, né, as pessoas não irem junto. Quando o livro é bom, né? Tem isso, né? A Sombra do Vento é isso, é um livro que ele apaixonou a editora inteira, não vendia, a gente foi procurar saber o que era, refez o lançamento, fez um trabalho com brinde, com colocação, junto ao livreiro, todo mundo lendo, e aí ele ficou uns 3 anos assim na lista. Mas os exemplos são um pouquinho mais velhos, assim, né? Mas, enfim. Bom, pessoal, eu acho que todo mundo quer saber quem é o ganhador do Profissional do Ano, então acho que a gente não vai se delongar muito, a gente já atingiu o nosso horário aqui. Eu tinha separado uma pergunta para cada um, mas depois eu faço no pé do ouvido e depois conto para vocês no Papitino, se for o caso. Então eu queria agradecer muito vocês, Dani, Heloísa, Cora e Marcelinho, por ter topado estar aqui conosco para esse papo. E a vida que segue, né, meninos? Super obrigado.